Puxada em peso. Nosso querido amigo Cris Pereira hoje aqui. Mas que tal? Maravilha. Porra, dá tempo pra vir aí, que meu irmão. beleza, bicho. Que prazer Que tá honra, aqui, cara, velho. tá Que aqui, prazer tá aqui. Hoje, aqui, né? Aqui, né? Que prazer. Tu sabe que tem um sotaque. sabe, cara? Tem um sotaque de Porto Alegre que é diferente. Qual que é? É o mesmo? De Porto Alegre é mais assim, encantadinho, né? Assim, é o mais Porto Alegre. O gaúcho é mais normal, mais reto, direto e reto, mas tem um sotaque mais porto-alegrense, que é o que quando as pessoas imitam o gaúcho, sempre acabam brincando com essa coisa do porto-alegrense. E do cantadão. É, do mais cantado, mais assim, cantado, como se todos os gaúchos falassem assim, né? E é mais Porto Alegre. Mais Porto Alegre. Tu vai né? no Moinho, cara. No Moinho, né? Lá no Brick da Redença, né? Cara, tu As vai no Moinho. abreviações. Cara, adoro ir no Moinho tomar uns chopps. Puta, Porto Alegre é bom demais. É cara. massa demais. Formou. Eu quero saber do Jorge da Borracharia. O Jorge que fala assim com a boquinha meio assim, né, meu? Faz o jeitinho assim, né, meu? Como é que surgiu essa porra? Cara, É o muito Jorge... bom, Qual é a cara. noia? Qual é a noia? Eu gosto da noia. O Jorge, cara, surgiu assim, a gente fez um projeto em 2008, tá? Eu já tinha cancha de espetáculo, já era Aham. bastante conhecido na região, porque eu participava de muitos festivais. Eu, Tá. tenho muitos prêmios nacionais de melhor Pô, que ator, demais, cara. de festivais de teatro, de Aham. elenco, assim, né? Comédia dell'arte, teatro infantil, tinha tudo. E aí, velho, surgiu um projeto que se chamava Primeiras Damas, que é onde mulher não pagava pra entrar, por isso que era Primeiras Damas. E era no bar Abbey Road Bar, que existe até hoje, no Vamos, que é um bar dos parceiros, uns queridos, um bar rock and roll. E toda quarta-feira a gente apresentava personagens diferentes, criávamos personagens diferentes. E um dia, cara, teve um cara que era o Lúcio, que era uma bichinha afetadinha, bichinha, bem bichinha. O Lúcio eu amo o Lúcio. E ele sabe que fala assim, que são chiclete, sabe que fala mais anasaladinha, sabe? Ele fala, sabe? Fala essa coisa assim. Adoro. Oi, querida, Mas tudo é- bem? Boa tarde. Oi, querida. Aquela que tu vai na fila do Mac e fala assim, Mais R$2 um sundae? assim, com a voz de vozinha, mas assim, Batata grande ou kit médio? sabe? Que não te olha, só te olha assim, ó. É. E quando olha com vergonha, a bichinha tímida, né? Que te olha e faz assim, ó. Aí te olha e vira o olho. Vai pegando as coisas. Tudo. Sei. Obrigado. E do caralho. E a coisa do Robinho fica fazendo assim. Vai querer o brinquedo? Vai aquele brinquedinho. Vai que lanche feliz? Vai que tu fez com amor de barbecue? Ai, Tu que quer caralho. o Buzz Lightyear? Quer o Buzz Lightyear? Vai te O bus. Woody. Sempre... E não estamos, ó, gente, a gente não tá tirando Não, onda. lógico que não. É zoeira. Estamos com Gaúcho aqui. Caralho, o cara já acabou com o outro. Acabou. Relaxa, tá em casa. Liberou um e vamos outro. Tá Muito arrumando bom. treta. Brincadeira. Brincadeira. E esse cara, velho, ele foi em todas as edições. A gente começou apresentando o projeto Primeiras Damas para 5 pessoas. 3 Tá. eram garçons. Caralho. Era muito pouco, cara. Aí deu um mês de show, cara, já não tinha ingresso para um mês à frente. Caralho. Foi muito rápido. E nós ficamos 9 meses lá nesse bar, onde nasceu o projeto. E aí onde nasceu o Jorge da Bocharia. Foi quando o Lúcio, falou da gente criar um personagem que falasse sobre a sexualidade, sobre o homossexualismo, mas de uma forma... ele já era estereótipo, Sim. o Lúcio. Mas ele falou de não ser uma coisa estereótipa, de for um cara que não dê pinta, mas que fale coisas legais através da comédia. Porque eu acho, ele falando, né, Eu acho que através da comédia, tu consegue falar coisas sérias, tu pode atingir muito mais as pessoas. terminava com... Mas é isso. Esse E aí, é o poder que as pessoas entendem errado. Mano, é isso, velho. Não é? É isso, é isso. Brincar, como a gente fez aqui Através agora, da brincadeira. cara, naturaliza muito, Muito, mais. mano. É Não é zoeira, debochar. bicho. Porra, Não é é incluir, debochar. cara. Não tá debochando É nada. isso, velho. É incluir. É zero. incluir. É incluir a galera. Tamo junto, É. cacete. Porque senão eu não vem posso- pegar caralho na minha roda. Porque senão não pode falar de nada, nem Nada. de ninguém. Não É posso falar do lógico. cachorro, porque quem ama Aí- cachorro vai dizer que... Mas não tamo- adianta É explicar pra cachorro- burro às vezes. Não dá. cachorro- adianta. É bater em porta, né? É. Dar soco Não em é, porta. meu irmão? É. Porra. E aí o Lúcio, que era homossexual,
falou, e extremamente estereótipo, ele era bem estereótipo, assim, né, cara? Cria um personagem. E falou, cria um personagem que fale coisas sérias, que levante uma bandeira, de certa forma, mas sem perder o humor. Cara, isso bateu em mim, assim, caraca, que massa isso, velho, que é o conflito, que é tu criar o conflito. Eu acho que o personagem, ele vai ter muito mais força se ele tem conflitos. Aí eu comecei a pensar em conflitos. Nisso eu paro numa borracharia, velho. Nem fudendo. E eu olho aquela borracharia roots, assim, né? Aquela borracharia Com a que... banheira d'água. Banheira de água preta, um guaipeca amarrado, um cachorro amarrado num canto. A vida do cachorro tem 10 metros, que é aquele arame que ele tá amarrado, ele corre. É aquele cachorro que late na mesma frequência, até tu mandar ele calar a boca, sabe? Que ele fica... Até tu cala a boca! E ele para, daí ele dorme. Ele só tava esperando tu mandar ele calar a boca. Calendáriozinho. Calendário, aí que tá. Calendário sensual, aquela parada toda. E aí, cara, então eu tava lá e Você o cara... viu aquilo? E eu vi aquela situação, beleza. E o borracheiro, ruteira, cara. O borracheiro, ele tinha uma perna mais curta que a outra. É real essa história. Ele tinha uma perna mais curta que a outra, que ele via no caminhado... Ponto e vírgula. No ponto e vírgula, assim, né? E era aquele borracheiro, velho, que ele falava... Ele tinha um cigarro no canto da boca e ele só falava quando o cigarro tava na boca. Ele tirava pra soprar. Ele não entendia nada. Ele ficava... Tu não entendia nada, cara. É que nem quando os caras... Do caralho. Matuto pra caralho. Matuto pra do caramba. caralho. Um bonezinho de marca de pneu, meio pro lado, cabelinho meio mulletzinho, uma camisa aberta, uns medalhão no peito, sabe, cara? Porra. E ele, pô, e aí Estileira, né? nisso passa uma mina... Eu disse, pá, olha que imagina. E ele, falando na real, que a gente pode falar, né? Lógico. Pá, olha você tão. E eu olhei, cara, eu olhei pra ele, o cara, não pode. Eu falei, o quê, cara? Você tá aquela louca lá, olha lá, você tá aquela louca, você tá aquela louca lá, cara. E eu disse, pá, eu acho até tá grávida, cara. Daí eu, sabe, cara, eu ficava. E começou. Você passar uma semana com esse cara. Maravilhoso, lá, maravilhoso. Ele começou e era uma atrás da outra. Tem uma que passa grávida aqui, cara. Não sei se o bacurino é meu. Não sei se o bacurino é meu, falou ele. Tem uma outra louca que passa grávida aqui, não sei se o bacurino é meu. E ele não sabia nem meu nome, velho. Sabe, a gente só deu tudo bem, mas esse pneu aqui tá murchando, tem que ver. Só isso. E ele começou a desabafar da vida dele pra mim. Falar com Daí todo ali, mundo, pô. me veio o Lúcio Puta, falando, e eu, maravilhoso, cara, cara. tu imagina fazer um borracheiro elegante. Mantém a parada roots, mas um borracheiro que fala, mais fino, fala mais... suave. Fazer a que fala fusão, bacana, fazer a fusão. E fala de sentimento, né? Aquela coisa, começa a perguntar da tua vida, começa a falar de relacionamento. Aí o cara deu, pá, que é isso, velho, vou fazer o borracheiro. Daí a primeira vez que eu fiz esse borracheiro, o Jorge, lá no Abbey Road, cara, quando eu entrei em cena, o Jorge entra de regatinha e tal, bonezinho. Quando eu entrei, cara, a galera já começou a... Uou, as meninas, assim, uau, olha lá, de regatinha e tal. E eu, cara, quando eu entrei, porque a gente entrava pela plateia, não tinha camarim, né? A gente atravessava pela plateia de personagem. E aí comecei a ver aquela zoeira das meninas, da galera, e eu, cara, vai ser massa. Pegou. Só agora elas já compraram que é um cara ali, estiloso. E não, aí comecei a falar, e ele fala, não dá pinta, né, meu? Que ele fala meio assim, essa coisa, eu sou o Jorge da borracharia, ele dá umas gaguejadinhas assim, né, meu? E vai falando, caralho. e a coisa assim, e foi falando, que eu sou homossexual, né, meu? Daí a galera vai ficar assim, puto, valendo? Assim, gosta de estourar o ventil, tomar uma remendada no seco. Fazer um remendo a frio, né? Gosto com o macaco levanta. O macaco levanta, assim, aquela coisa de segurar aquela graxa em cima de ti. Então ele começou, cara, e a galera começou a vir, e aí nisso ele já anda e fala sobre os preconceitos, aí ele já começa a falar, porque rolam os preconceitos, né, meu? Daí já dá um gatilho. Porque a pessoa que se incomoda com a questão sexual da outra, porque a dela tá na dúvida. Quem é bem resolvido não se incomoda com a questão do outro. Já tomou. E aí já vem com uma outra piada. E aí já vem com uma reflexão. Porque eu recebo muita coisa das mulheres, as mulheres, né, reclamando sobre os relacionamentos, da mulherada, não fica com quem te borra o rímel, procura quem te borra o batom, que vale mais a pena. Já vinha com umas coisas assim, cara, e a galera começou a comprar, daí ele vinha, e o Jorge virou essa... Só que o Jorge, mano, ele é um cara, aquele personagem que ele é, isso ali, é 20, 25 minutos dele. Ele é uma cereja de bolo. O Jorge, eu gosto de que ele vem, ele e só dá sai. aquela passada isso. Sai no auge.
Sai no auge. O Jorge não teria um show solo completo. Tá. Porque eu acho que o tom dele é muito baixo e por mais que as histórias sejam boas, é um tom que chega uma Não é tônico, né? Assim, não é... Isso, não é pá, pá, pá. E tem um nicho também mais limitado, assim, né? Pra poder falar, né? E mais cuidadoso. O Gaudêncio pode falar de tudo. Então, Sim. no De Borracha Bombacha, o Jorge faz 25 minutos, no máximo 30, e o Gaudêncio faz 50. Entende? Então, o Entendi. Gaudêncio já entra depois com os dois pés. Então, são dois personagens totalmente diferentes um da outra. Né? Totalmente diferente. Aí o Gaudêncio já é aquela coisa mais é sensacional, rapaz! Não sei, fala alto, já, né? O olho dele já viu mais baixo. Então, e aí eu coloquei dois personagens totalmente distintos no mesmo show, que é o De Borracha Bombacha. E que tá muito massa, cara. A gente estreou estreamos no Araújo Viana. Foi dia 25 de maio, né, bro? 25 de maio, no Araújo Viana. Sold out, 3 mil e poucas pessoas lá no Auditório Araújo Viana, foi maravilhoso, com convidados especiais, né? E eu convidei a galera que faz personagens pra gente dar uma acelerada. Sim, é o Índio Ben que faz a Doutora Rosângela, o Guri de Uruguaiana, Guri. o Jair Cobb, o Maiquinho Pereira que faz a Bruna, que é uma cara que é muito engraçada. O Guri de Araguaína é muito bom, né? Muito bom. Muito Ele faz bom a questão esse do cara. canto alegretense, né, velho? A coisa da música do canto alegretense, que é um hino praticamente no Sul. E ele faz várias versões do canto alegretense. E eu tenho o Cara Limpa, o projeto Cara Limpa, que se chama Meu Nome Não É Jorge, que é falando sobre a história da criação do Jorge da borracharia, cara. Que aí eu conto as histórias da minha mãe, histórias do meu pai. Outra coisa. Cara Limpa, outra situação, sem legal, personagem. cara. É eu contando a criação do... Você consegue O quê? fazer? Eu não Cara consigo limpa. de cara O Cara Limpa, eu consigo, velho. cara. Mas foi um desafio. Aquela coisa que a gente tinha falado antes, sabe? É. Quem tá acostumado com personagem, cara, tu vai pro Cara Limpa, tu se sente nu, É isso aí. sabe? Tu se sente... Pelado. cara, Tira a roupa aqui, você tem agora, a manha. Não. agora é eu Mesma comigo coisa. mesmo. É? Foda. É porque o que acontece? O personagem, cara, qualquer coisa, cara, o personagem é assim. Quer ver uma Né? loucura? Agora tu é eu, tu. Eu o Cara fazia... Limpa é a tua ideia. Olha que noia que é personagem. Eu fazia o Pastor Cláudio Duarte. Fazia a paródia É dele. maravilhoso. Não foi da gente. Cara, se não tivesse o púlpito, Você não conseguia. não conseguia. Caralho. O Aham, púlpito aham. era como se fosse o escudo do Capitão América. Tá. O púlpito era o... Eu não sei te A explicar. roupa do Homem de Ferro. Ah, hoje não vai ter púlpito. Falei assim, Fudeu. então hoje eu não vou entrar. Cara, Aí o nego arrumava mesma no cu. coisa. Falei, bota essa porra, vai na igreja. Pega lá aquela porra lá, bota aí. É que nem o Jorge. É louco o isso. Jorge, eu preciso do pedestal do microfone, cara. É. Porque eu Você não, não porque eu consegue- fico aqui, ó. Não, porque Ah, o Jorge tá. fica aqui, ele mexe, ele sai, ele não consegue. Se eu tiver aqui, eu já me travo com o Jorge. O Gaudêncio já pega o pedestal e bota pro lado, porque ele já fica sem o pedestal. Tu vê, é louco, né, mano? E é a mesma pessoa. É louco. Eu não consigo, eu preciso de um louco, pedestal. Ah, você não tem pedestal. Mano, cata um Essa do pedestal, pelo púlpito amor é de Deus, engraçado, cata um né? pedestal. Louco, né? O É louco, né, púlpito cara? era Caralho, como velho. se fosse... Porque eu dava umas porradas, não sei te explicar, era uma coisa do tipo... Sim. Vamos, caralho, né? Vamos. Não sei, Nem que tu saia, um falar, gás. mas tu tem que voltar depois pra fazer alguma... é a composição, sabe, É. do lugar. É a bengala necessária, Quem né, vai cara? falhar? Aí vem, pá, aí vai lá pra lá, Isso, entendeu? isso. O púlpito tinha que muito ter. importante, Não, cara. não podia não ter. Porque Se você tá não na tem um essência... bagulho ali, parecia Tá na que tava- essência da persona, tá na essência do personagem. Então tu Ai, precisa daquilo ali, Mas não isso tem é muito porquê. louco, cara. É muito E a louco. questão dos personagens é justamente Teve isso. um que cara. nego pegou o guichê do Manobra e botou. Ah, que- porque ali púlpito. Mas, gente, não vai dar. Cara, nego, tem um cartão do estacionamento e põe essa porra. Foi E só botaram pra o negócio do deixar aí, estacionamento. Deu certo. Deu certo. Então, Tinha o púlpito lá. É isso aí. Apagaram o preço do vale. Botamos um galhadete. Velho, que Se loucura. vira, muito bicho. louco. Se vira. Tinha A que questão- ter essa mas porra. o Cara Limpa é isso, caraca. É Eu não tenho complicado, amanhã, não. Mas Tem aí um cara que você tem que fazer stand-up e falou assim, cara, não é minha onda. Tem caras muito bons fazendo Tem, isso. tem. Não é a minha onda. A minha mas, onda tu é... sabe, mas eu acho que tu ia mandar muito bem, sabe por quê, mano? Porque tu também é ator, velho, criação de personagem. Sabe por quê, Carioca? Qual é eu não vou falar diferencial, parece prepotência, não é? Mas o que me deixa à vontade fazendo o Cara Limpa é que quando eu vou, por exemplo, fazer a minha mãe, eu interpreto a minha mãe. Quando eu vou fazer o cara lá do não sei, eu interpreto o Mesmo cara. sem tá com nada. Eu interpreto, eu dou vida pras pessoas. Sim, Então sim. acaba virando
um show de personagens, Uhum. né? Mas eu tô cara limpa, mas eu vou falar da minha mãe, porque minha mãe é pequenininha. Minha mãe, ela fala assim, sabe? Amado, querido, ai, amado. Ela é toda assim, cara. Minha mãe é incrível. A minha mãe é a mãe de Miss, né? E a Miss da minha mãe sou eu. Você. É a mãe da minha mãe, a Miss da minha mãe sou eu. Caralho. Porque essa coisa de ser conhecida, minha mãe é aquela que num restaurante, ela entra primeiro, velho, e ela fica num ponto estratégico esperando eu entrar Meu pra filho. ver a reação das Da pessoas. galera. É. Aí se alguém meio que olhou pra mim e deu uma reação, ela já da onde ela tá, ela fala: "É ele sim, é ele. É quem tu tá achando que é. Vai lá tirar foto, filho." E a pessoa nem pediu foto, cara. Eu vou lá tirar foto. Que cara. do caralho. E aí já vai dando os ganchos, já vai dando os gatilhos, assim, cara. Aí eu começo a contar as histórias. Essas são as histórias que eu conto, que a minha mãe me divulgava. Porque assim, eu falo, cara, não adianta tu ter um personagem bom, mas que não ter minha bom, mãe. cara, mas porque que bom, meu. muito. Porra. E esse meu nome não é Jorge. Se criou, cara, justamente porque acabou sendo a frase que eu mais falei na época que estourou o Jorge da Borracharia na rede social, que foi lá 2009, 2010. E as pessoas falam: "Ô Jorge, você aqui, tu é o Jorge?" Não, cara, meu nome não é Jorge. Eu falei: "Mas tu é o Jorge, mas teu nome é Jorge?" Não, meu nome não é Jorge, o Jorge é um personagem, então eu ficava falando. E o Jorge tomou tanta força, cara, lá no Sul, que já me encontraram num restaurante e um pai apontou pro filho assim, ó: "Ô filho, aquele lá, ó, tá vendo aquele lá? Ó, o Jorge. Aquele é o Jorge que faz o Gaudêncio." Que Aquele é o do caralho. Jorge que faz o Que faz o Gaudêncio. Gaudêncio. Então, por exemplo, o Gaudêncio, cara, ele tá sempre se colocando em quebrada, assim, ele tá sempre se ralando, o Gaudêncio, tá sempre se fudendo, digamos assim, né? Então ele conta as histórias que ele dá umas ruins, que ele passa por umas situações. Sim, ele mesmo que se E mete em confusão. então ele brinca com essas coisas, das confusões dele, que é um lance que o Carlos Alberto ama. Por exemplo, eu e o Matheus, a gente não passa texto. O Carlos O Alberto Matheus não sabia, sabe. você também não passa. Não sabe o que Tá. vai acontecer. E na primeira vez que eu fiz demais, o Jorge cara. da Borracharia, cara, a primeira vez, que daí sempre passa o texto com ele antes, Aham. né? E aí a primeira vez que eu fui fazer o Jorge, passar o texto com ele, ele começou a ler ali, eu passando o texto, ele fechou assim, ele olhou assim, ó: "Tem alguma deixa importante pra você que eu preciso dar?" Daí eu falei: "Olha, eu acho que não, mas não tem. Eu posso não passar o texto e você fazer na hora, porque eu sinto que eu vou me divertir." Ele falou exatamente essa palavra: "Eu Cara, sinto que que eu vou me demais, divertir." Aí eu, tá, pode ser. E foi, cara, desde aquela vez ele falou: "Ó, não precisa passar Não texto. passamos mais. Vamos ver." Ele só perguntava na época do Jorge, né, que é o borracheiro Aham. sensível. Ele só perguntava assim. Ele só perguntava assim: qual é o assunto? Daí, vou falar sobre a astrologia. Perfeito, pá. Só E pra ele já- entender. só pra ele entender o contexto. E, cara, ele até, não sei se não foi com vocês, não sei quando ele tava te entrevistando, que ele brincou, ou foi com o Rafinha, ele tava num podcast que ele comentou assim: "Pô, no meu quadro com o Cris, eu brinco de ser engraçado, porque eu conto histórias também." Porque eu aguçava ele com algumas histórias do Jorge. E ele vinha com histórias, me contava uma história, e aquela história dele já dava um gatilho de outras histórias. Eu tinha programado contar uma série de histórias, e ele me deu um gatilho que me... não, vou ter que ir para outro lado agora, porque eu lembrei de outras que dentro do que ele falou, para não quebrar ele e voltar para uma coisa que não tinha nada a ver com o que ele tava falando. Pro meu afilhado. Não, mas o Gaudêncio é os sobrinhos, assim, dos piá de merda raiz, ele sempre conta: "O Wellington, meu sobrinho." Aí conta uma história do piá, né, que nem as coisas dos bullying. Uma vez o Gaudêncio começa a comentar: "Poxa, hoje, né, Che, tu não pode mais dar apelido pras pessoas, Che. Na minha época, o apelido do gordo era gordo. E o magrelo era o fiapo, não tinha frescura." Aí eu começo a entrar nessa coisa do Gaudêncio, porque hoje o pessoal se ofende, mas quem se ofende não tá nem envolvido com a história, é quem tá assistindo, que quer se incomodar, que tá querendo encher o saco. Aí ele, Quer dar um palpite. aí ele fala dos bullying. Uma vez meu sobrinho me chega: "Tio Gaudêncio, tu que é o mais campeiro, mais bagualo, quero que o senhor vá na escola comigo, porque eu tô sofrendo bullying na escola." E o Gaudêncio não tinha noção do que era bullying. "Tá sofrendo bullying? Eu vou lá resolver essa coisa de bullying." Entrou lá na escola, já foi entrando na direção: "Quem é que é a diretora aqui dessa jossa?" Aí sou eu: "Olha aqui, o meu sobrinho tá sofrendo bullying aqui da escola. É inadmissível que sobrinho, familiar meu, sofra bullying aqui da escola. Pode ter qualquer outro, menos o meu sobrinho, sofrer bullying na escola." Daí a professora: "Tá, mas quem é o teu sobrinho?" "Aquele cabeçudo com cara de capivara lá." E ele entra nessa Ele brincadeira. já acabou com o moleque. Acabou, cara. O Zé Gotinha.
E aí vai, Puta cara. que pariu. E hoje, cara, a gente Maravilhoso. Zé poder... Gotinha, os puta cara É, o cara de capivara, velho. O Zé Gotinha, capacete nem pensar nessa cabeça, né? Tua mãe foi parto normal? Foi? Ah, coitada da tua mãe. E o Gaudêncio, ele tem essa coisa do sincericídio. Tanto que o Caralho. arroba do Gaudêncio no Instagram é Gaudêncio Sincero, porque ele larga a real, ele brinca. Aham. E ele já brinca com as pessoas também, cara, na plateia, quando conta alguma história, por ele vai falar o Gaudêncio sempre fala, Chico, nem as pessoas, quando vai conversar com alguém que tem o olho atravessado, né, Chico? Aí ele já brinca, se tem alguém com os olhos atravessados aqui, não vai te ofender, eu tô te inserindo no contexto, sabe? Aí ele brinca. Já dá uma Aí avisada. ele já brinca do olho atravessado, Lógico, porque quando tu olha uma pessoa com o olho atravessado, aquele olho atravessado é o quê? Aquele que um olho tá em ti, o outro tu não sabe pra onde é que tá. Aí quando tu vai conversar com uma pessoa assim, Che, tu nunca olha pro olho que tá te olhando. Tu sempre olha pro olho errado. Aí o cara chega, e aí, Gaudêncio, tu olha, aí, Che? O que tem? Tá olhando. Até que tu olha pro olho certo. Parece que é duas cabeças numa só. Daí ele vai brincando com essas coisas, cara. E vai inserindo as pessoas. Mas eu não é, velho. Que maravilhoso. Quando tem as pessoas Ai, com os olhos, caralho. tu sempre olha pro olho errado. Que nem o cara que tem bafo. O cara que Você olha tem pra bafo. boca na hora. Na hora, velho. Na hora. O cara que tem bafo normalmente é aquele que vai falando e começa a nascer as babinhas no canto da boca. Puta E noite. tu começa a falar com a pessoa, dando indireta pra pessoa. É verdade. É verdade, né, cara? O bafo é geralmente assim, ó. O cara dá o oi, tudo bom? Tudo bem? E você tá olhando pra boca dele. Não, você tá perto da pessoa e você Sim, manda você um... já manda um- Aí a pessoa... Quer um hall? Você Ô, manda mano, um- bafo. e o bafo é o seguinte, cara, sempre quem tem bafo é o que gosta de falar perto É. e o que não aceita a balinha de menta quando tu oferece, né, Che? Tu oferece A balinha, obrigado. Aí os amigos, aí tá o boca de bueiro tá ali. Aí tu tá aqui, os amigos, tu vai oferecendo pra todo mundo, todo mundo aceita. Chega nele, tu quer uma balinha? Não, Você diz, obrigado. não, obrigado. Ah, come a balinha. Eu não quero, porque eu tô com bafo. Não, o bafo Não. tá contigo. Você não tá É com que, bafo. é que eu fui no dentista, arrumei a minha ponte, encontraram um gambá morto nessa ponte. E aí, ali que tu vai inserindo. E o Gaudêncio, ele tem que do esse caralho. universo, cara, de poder pegar piadocas, né, e transformar pro universo dele. Aham. Tem uma Lógico. piada lá que é do cearense, que é muito engraçada. Pô, eu transformo pro Gaudério. Aí eu troco lá o pinhão ou o pão de queijo do mineiro, mineiro. pelo chimarrão, pelo churrasco do gaúcho. Então, conta as piadocas. Eu gosto de transformar isso, assim, sabe? De ser uma grande história. No meu roteiro, eu pego várias piadas e elas viram uma grande história. Sabe? Não é, eu não conto uma piada. Tá, agora eu Não, costura aí eu- tudo, eu né? corto a outra. Aí eu, Sim. isso, costuro tudo. Estão pedindo muito aqui, Cris, histórias do Exército. Cara, tem vários. Né? Então aqui, galera, história do Exército, história do Exército, história do Cara, Exército, por favor. Porque, velho, eu tenho um show novo que a gente tá escrevendo já agora, que se chama Recruta 17. Vai se chamar Recruta 17, que é quando eu fui recruta, meu número era 17. Isso, Era mesmo, 17? Mas lá, cara, é muito engraçado tu fazer agora esses links, porque lá no quartel era exatamente assim, cara, os sargentos, eles não falavam, era tudo no berro. Tu ia conversar com Aham, um sargento tudo de boa, gritado, assim, é. com licença, sargento, permissão pra falar com o senhor. Fala, guerreiro! É tudo no berro. Eu fico imaginando o cara em casa, cheguei, amor, eu vou pro Peraí, banho! guerreiro é cara do Amã, cara carioca. Mas os Pois Os é, carioca isso que é fala geral. guerreiro, coisa de Fala, ruim. Acho que é guerreiro, geral. combatente, ô postulão, senta, dois. É isso. E gritando E pra caralho. todos gritando o tempo todo. E aí eu tenho várias histórias, velho, mas uma que eu linko muito é do Raciné, que era um soldado, velho, que ele era gago. Pô, E ele e tem vários tipos de gagueira, só que a gagueira dele era aquele tipo que... Trissílabo, separava a sílaba mesmo. Não, ele é aquele que ele travava e acabava criando uma palavra. Tem vários tipos de gagueira. E essa palavra que ele falava sempre era Raciné. Aí o apelido dele virou Raciné. E ele chegava para ele, por exemplo, chegava pro sargento, ele falava assim, sabe? Com licença, sargento. Raciné, eu queria ver com o senhor Raciné, se o senhor poderia me liberar para Raciné. Raciné. Aí o sargento chegava, que porra é essa de Raciné, guerreiro? Não, é que é o jeito que eu... Raciné, que eu... Aí virou- Raciocínio. Maravilhoso. E vinha o Raciné.
Raciné. Aí o apelido dele virou Raciné. Assim é óbvio. E aí chamava ele de Raciné e não tem, ficou puto, aí é pior, né? Na Nossa nossa Senhora. época, cara, se tu fica puto com o apelido, Nossa aí que Senhora. esse Na apelido nossa vai época, pegar. atualmente também. Não, e aí os caras chegavam, Raciné, e ele não gostava. E eu, Cristiano, eu sempre tive aquela coisa, mano, assim, eu sempre fui mano, deixa o cara, porra, cara, eu ficava meio com dó, Da velho. paz. E desde na época da molecagem, na escola, velho. Eu era aquele que eu era do esporte na escola, e aí sempre tinha um nerdzinho que a galera zoava. E eu meio que comprava pra mim aquele nerdzinho. Adote um nerd. Eu adotava. Eu falava, galera, sai fora, deixa o moleque aí, pô, o cara não tá falando nada pra vocês. Véio. Eu sempre meio que defendia a molecada. E o Raciné, eu meio que adotei o Raciné. Aí o Raciné, velho, aí o pessoal, ô Raciné, me empresta o shampoo. Ô meu, Raciné, vai, eu já, Raciné, falei que eu não gosto, Raciné, que gosta que me chame de Raciné, Raciné. Aí eu falei, ô galera, deixa ele quieto, aí pega o shampoo aí. Só que ele dava as coisas para as pessoas. Ele era E bonzinho. aí Ele pegava mal, mas era bonzinho. ele era bonzinho. Aí, cara, por exemplo, lá no quartel, Ai, caralho. o tenente é superior ao sargento, né? Aham. Então, por exemplo, se eu quiser falar com o sargento e esse sargento tá falando com o tenente, eu preciso pedir permissão primeiro pro tenente para falar com o sargento. Aí eu peço permissão pro sargento para falar com ele. Uhum. Aí pra eu sair, para eu me retirar, eu peço permissão pro tenente para me retirar e depois pro sargento, porque ele é primeiro Superior. o primeiro linha superior. hierárquica. É. Aí chegou um sargento pro Raciné. Ô, Raciné, seguinte, ó. Fala com o sargento Almeida lá que ele tem que subir lá pra parte da garagem dos sargentos em 5 minutos. Entendido? E o Raciné, sim, senhor, 5 minutos. Raciné, eu vou passar o Raciné, sim, senhor. E aí, Maravilhoso. aí quando ele se virou, velho, tava o sargento conversando com o tenente. E ele já olhou o tenente, o sargento conversando com o tenente, ele pensou, puta merda, eu vou ter Com que... quem que eu... Pô, já tenho dificuldade de falar, vou ter que falar com 2 ao mesmo tempo. Puta, Ele já olhou o relógio, 5 minutos já tava rolando. puta. Daí ele olhou pros dois e já... agora... com licença, tenente, assim, permissão falar com o sargento, permissão, sargento, permissão falar com o senhor. Isso aí, vamos lá. Aí foi caminhando, foi indo. Aí quando chegou na frente do... Tava o tenente e o sargento, eles... Com licença, tenente! Aí o tenente, fala, guerreiro! Permissão pra me retirar! Aí o tenente, que porra é essa, guerreiro? Aí quando ele passou pelo sargento, é bom ir pra garagem. Ele não conseguiu, velho. Ele travou, cara. pra caralho. É bom ir pra garagem. Ele não conseguiu, velho. Ele não conseguiu desenvolver. Coitado, bicho. Cara, e aí tem muitas histórias do Raciné. O Dutra também. O Dutra era um cara que era gigante, velho. E é aquele cara que tu olhava pra ele e pensava, esse cara aí já deve ter matado alguém. Sim. Esse cara aí... Já e ele pagou alguém. E ele era pedreirão, era pedreiro, né, cara? Rústico. Então roubava uns mãozão. E ele falava assim, né? Ele chegava pros caras, e aí, sargento? E aí ele falava com o sargento como se fosse amigo dele. E aí, sargento, qual é a tua? Bah, tamo junto, né? E o sargento, tu tá louco, guerreiro? É sim, senhor, não, senhor. Não, sim, senhor. Bah, tu é foda, sargento. Cara, ele era tão grosso, cara, que o sargento acabava desistindo, assim, de discutir com ele. E aí uma vez, ô, sargento, ali nos tiros que a gente dá ali no campo, é com festim. Daí... É claro, louco. Como é que não vai ser? É com festinha logo. Não, mas eu era de botar, numa guerra não é festinha, né? Então tinha que meter aí umas balas, chamava de bala. Meter umas balas aí de verdade, logo joga a galera no mato e vamos às verdas. As verdas é as verdadeiras. Cara, e aí ficava uma situação... Caralho, No Rio era velho. e a Vera. É, a Vera. No Rio é a Vera. Ali é as verdas, vamos às verdas. É. E o Dutra, cara, uma vez a gente foi desmontar um fuzil, cara, tinha que desmontar o fuzil, tem que aprender, lubrificava o fuzil e montava o fuzil. E todo mundo foi lá, desmontou o fuzil, montou o fuzil e o sargento falou, todo mundo terminar aqui de montar o fuzil, faz a lubrificação, monta o fuzil e vão lá pra fazer a ordem unida de fuzil, que é a ordem unida de fuzil, que é outra pegada, né? Uhum. Tu tem a continência aqui, com fuzil é outra pegada, é outra apresentar armas, que eles chamam, tem todo Um ritual. um ritual é. com o fuzil. Então vocês vão aprender a ordem unida de fuzil. Aí estavam todo mundo terminando, cara.
Aí o Dutra chega assim, ô sargento, eu montei, mas sobrou umas peças. Cara, Aí o sargento, ô Dutra, tu tá louco, Dutra? Tu vai ficar desmontando e montando até não sobrar nenhuma peça. Depois tu corre lá pro pátio, os caras vão começar com a ordem unida de fuzil. Cara, ficou só o Dutra montando. Deu uns 40 minutos, Eu não volta o conseguia. sargento, cara, tava o Dutra ainda. Ô Dutra, tu não montou essa porra, Dutra. Os caras já estão terminando a ordem unida de fuzil. Tu tá aqui ainda, porra. Eu tô, ô sargento, com o que sobrou dá pra fazer uma pistola. Ô Dutra, mete no bolso essa porra E e leva. depois tu monta, vai pra ordem unida de fuzil. Ele chegou lá pra ordem unida de fuzil, cara. Tava todo mundo já fazendo ordem unida de fuzil. Ele já chegou, tinha um tenente que tava coordenando. Aí o tenente olhou, porra, guerreiro, isso é hora, guerreiro, entra em forma. Ele entrou em forma, velho. Chega o major, que era o subcomandante do quartel. caralho. Quando o major chegou, o tenente já, atenção, pelotão, e o major já na elegância. Não, deixa à vontade, deixa o molecada aí. Sempre, quanto maior a patente, mais elegante tu é no jeito de falar. Não, deixa o molecada aí, como é que tá? Fica à vontade aí, guerreiros, como é que estão aí, tudo certo? Aí, como é que tá a ordem de fuzil aí, tenente? Não, estão desembocando, senhor. Tem uns bisões aí, uns boca aberta, mas o pessoal tá desembocando. E o Dutra não sabia Nada. ideia do que tava acontecendo. Aí o major chega no Dutra, velho. Puta que... E aí, guerreiro, como é que tá a ordem de fuzil aí? E o Dutra pro major. Ah, naquelas, né? Aí o tenente, ô guerreiro! E o major, deixa o moleque. Naquelas. Faz eu apresentar a arma pra mim aí, então, guerreiro. Pediu apresentar pro Dutra. O Dutra levanta o fuzil e vai assim, ó. Fuzil, major, fuzil. Apresentou, pô. 13 dias preso, cara. Fuzil, major, fuzil. Cara, 3 dias preso. Ai, e aí que depois. do caralho. Essa era a turma, cara, os Dutras da vida, que saiu na primeira baixa. Que a galera dava graças a Deus quando saiu do quartel, porque era só já ia problema. embora. Ele ia estar de serviço, velho. A galera já. Dor de cabeça. Já vai dar pra. É o cara que dava BO, o cara que esquecia o fuzil em tal lugar. É o cara que. Fudia a dormia. turma, né? Fudia a turma. O cara, o Dutra uma vez tava dormindo aqui, cara, com um fuzil aqui sentado, que era pra estar todo mundo em forma aqui assim, ele dormindo no fuzil, cara, aqui assim, ó. Aí eu entendi, ô Dutra dele. Malandragem na hora, já ficou Já meteu como se rezando. Senhor! Ele tinha uns gatilhos, cara. Ele era muito rápido em algumas Bicho, coisas. Isso que E você vai no fazer, outro- essa peça nova deve ser maravilhosa. Cara, a gente tá Que muita porra, bicho. história. Porque eu crio Tá que eu pariu, crio através de tópicos. Essa história, mano, por Porra. exemplo, no Meu Nome Não É Jorge, eu contava algumas histórias. No final do show, eu fazia um bônus track e contava algumas histórias de quartel. Tá. E a galera começou a pirar com as histórias do quartel. Porra. E a Maravilhoso. mulherada começou a rir muito. Eu pensar, pô, de repente a mulherada não vai pegar esse mundo. Que nada, velho. Né? Não subestimei elas, jamais. Mas é que as histórias se tornavam muito engraçadas, mesmo que tu não sabe quem é o tenente, que não é aquela Sim. coisa, né? Não tem tanto conhecimento, né? Porque hoje que as mulheres estão mais até no exército, né? Que é uma coisa muito legal, estão mais. Mas na época, minha época, cara, era pouquíssimas mulheres. Sim. Então, elas pediam, cara, vou escrever. Aí meu irmão me cobrou, velho, vamos fazer um espetáculo só sobre o exército. Maravilhoso. Só com as histórias do quartel. Então tem muitas histórias, cara. Muitas. Aí o que tá acontecendo? Que nem aqui a gente vai fazendo experimentos contando as histórias. Aham. Mas eu tô roteirizando pra começar a colocar uns punches no momento certo. Aqui dá pra acrescentar mais uma piadinha. Aqui dá pra acrescentar Isso mais vai ser uma coisa bom engraçada. demais, cara. Sabe? Tu vai aprimorando as Puta que histórias. pariu, meu. Mas só do quartel, velho, são muitas coisas. Eu assim. imagino. Agora, esses caras que iam preso, muitos deles, porque tinha migué. Trabalho pra caralho, o cara já dava o migué pra ficar preso. Sim. Sabe qual é a muitos, bola? cara. Aham. Sim. Trampo pra caralho, Sim, o cara já aham. fazia uma merda pra ir ficar lá. Isso, pra não precisar tirar serviço, não É, tirava hora, lógico. tinha essas paradas todas. Só Mas que daí, cara no malandro. quartel, cara, eles faziam um esquema assim, enquanto o cara tava de hora, eles, mesmo preso, às vezes faziam como se eles estivessem na hora. Vai ficar na hora agora aí dentro da cadeia mesmo. Então tinha que ficar em posição de sentido num canto lá. Os caras sempre davam um jeito de quando sentiam que tinha, Uma hora, que tinha bola, malandragem. na posição de sentido. Não, fora que ele falou assim, ó, bora, eu quero, cadê o meu cabide? Cadê meu cabide? Daí, quando fazia uma merda, o sargento falava do cabide, cara. Cadê meu cabide? Daí, puta merda. Aí tu tinha que abrir os braços e fingir que tava um cabide. E não velho. podia debaixar a mão. Cara, dava 5 minutos, já tava aqui assim. ó, Lógico. né? Segura, porra, cabide!
Então, cara, lá era muito foda, cara. Lá, um cara que fez uma parada ali, ele tirou onda, né? Ele foi liberado também porque ele trabalhava no banco. Então, os caras, quando tem um negócio de emprego, uma coisa assim, eles davam uma liberada. Tá, libera então. Mas era aquela, pode pegar, mas vamos liberar. Comecei agora, estagiário no banco, aí você efetivado, mostrou, o gerente mandou pra ele o negócio cartinha. lá, a cartinha. E ele mandou pro cara. Cara, e quando ele saiu, ele deu um discurso na hora de sair. Tinha um sargento, o sargento não falou nada. Ele disse, aí, ó, vocês vão ficar aí, os caras que estavam paleteando fuzil já. Vocês vão ficar aí, ó, o pessoal vai ficar aí, ó, eu já tô indo ar-condicionado, tá. E não tem ar-condicionado, tirando onda. Eu ficava ar-condicionado, lá, e o sargento só, já tinha pegado o nome dele, porque ele tem que dar o nome pra sair, né, do quartel. Pegou, anotou tudo, e o cara saiu. E ele tinha que voltar, cara, isso foi uma sexta-feira, ele tinha que voltar na segunda-feira, só pra assinar lá umas paradas final lá, uma papelada. E quando ele voltou, assim que ele saiu, o sargento chamou o cabo, fica aqui pra mim. E subiu lá e falou com o comandante, cara. Ó, o moleque esse aqui, tal, fez isso. Era um tenente-coronel. Tenente, vamos fazer esse moleque ficar aqui. Que o que ele fez com a molecada lá, ele tem que... Cara, ele tem que... Não, mas agora, pá! E ele foi pra assinar, velho, e não saiu mais. Primeiro que ele ficou já um mês, ele já começou tomando pernoite. Quando ele chegou lá, cara, o moleque chegou lá pra assinar, o papai entrou quietinho. Achando que tava liberadão. Bora entrar na salinha lá, você quer? Entrou na sala, pegou um saco VO, os caras começaram a jogar as coisas pra ele. Vai guardando esse saco VO. Eu disse, não, mas eu só vim assinar os negócios, botando o coturno, botando as roupas dentro do saco VO. Bora lá pra dentro. Quando viu que ele já tava fardado, tem um erro aqui. Eu disse, não, guerreiro, bem-vindo ao inferno. Tu fez a brincadeira com a parada lá, cara, e o cara ficou e não voltou mais pra casa. Então...